Isso aqui eu nunca tinha visto, gente. Uma cidade que foi soterrada pela lava do vulcão, velho. Olha só, é tudo fantasma, cara. Pra quem conhece aquele filme Uma Noite no Museu, essa aqui é a versão realidade dele. Vou dormir aqui de frente a uns fósseis. E é isso aí, gente. A aventura, ela continua, ela tem de tudo. E é a primeira vez que eu durmo dentro de um museu. Eu fico maluco num lugar desse. Ficaram aí mais de 60 dias, cara. Dá pra imaginar ficar 60 dias imerso dentro disso aqui. Saindo aqui de Murilo. Despedindo dessa cidade que só choveu. Pô, esse aqui tava iluminadaço ontem. Bom, é isso aí. Vamos pedalar uns 100 km hoje. Os primeiros 50 são de descida. Vai descer 3.000 metros em 50 km, cara. É um absurdo, é um absurdo. Aí, ó. Nós vamos para Líbano, depois a Armênia, que é a cidade que foi destruída quando o vulcão entrou em erupção. Isso aí, bora. Cheguei aqui em Líbano. Essa é a igrejinha. Pracinha principal. Comprei uns pãezinhos ali na padaria. Bora seguir descendo. Não desce mais. Depois de descer 2.000 metros, a gente ainda vai descer lá para aquele vale. Vou pedalar o vale todo e cruzar e subir as montanhas do lado de lá. Nossa, é um sobe e desce hoje. A tragédia de Armeiro era o meu grande objetivo do dia. Depois de descer 50 km de Murídio, passando por Líbano, cheguei até o platô e ali foi conhecer a cidade de Armeiro, ou melhor, o que sobrou dela. Como vocês podem ver nas imagens, já não existe mais uma cidade, porque aqui ocorreu a famosa tragédia de Armeiro. Em 13 de novembro de 1985, o vulcão Nevado Ruiz, localizado na Cordilheira Central dos Andes, entrou em erupção após 69 anos de atividade. Isso mesmo, aquele vulcão do último vídeo que eu acampei na base dele. Eu vou deixar um card aqui se você não viu ele, mas foi um acampamento maravilhoso desse vulcão que causou uma das maiores tragédias da história. A erupção em si foi moderada, mas o calor intenso derreteu muito rapidamente as geleiras do cume. E o resultado foi uma série de lahares, que são fluxos de lama e detritos que desceram pelos vales a uma velocidade de até 60 km por hora. E um deles atingiu em cheio a cidade de Armeiro, no departamento de Tolima, a cerca de 50 km do vulcão, bem lá no fim do vale. E em menos de 20 minutos, a cidade foi soterrada por até 5 metros de lama. Cerca de 24.000 pessoas morreram, mais de 2/3 da população total. Dá para imaginar que em 20 minutos ocorreu uma erupção lá em cima e a cidade depois já estava tapada de lama? O pior de tudo é que a tragédia foi agravada pela falta de comunicação entre autoridades e comunidades locais. Embora houvesse sinais claros de atividade vulcânica nas semanas anteriores, os alertas não foram levados a sério. Com isso, o desastre revelou a fragilidade do sistema de prevenção e gestão de risco no país naquela época. Ou seja, saber que essa tragédia poderia talvez ter sido evitada, ou melhor, amenizada, é muito triste. Eu acabei não explorando muito o que restou da cidade. Passei apenas pela rodovia, tirei algumas fotos e fiz alguns vídeos. Não senti uma energia tão boa ali naquele lugar e preferi seguir viagem. Estou de volta ao calorão. Pedi uma coquinha aqui, são 10h40, 11 horas da manhã. Esse almoço é um pouquinho mais para frente. Estou a 340 metros, tá um calor, aquela umidade. Não dá nem para acreditar que eu estava a 3.000 no início da manhã, cara. Vamos embora, já foram 55 km, mas só descida. 59. Agora tem mais 60 de subida. Bora. As estradinhas aqui são um charme, gente. Olha que beleza. E é bom porque tá um calorão, cara. E assim dá uma amenizada nele. Que beleza, que delícia. Olha onde a gente chegou de novo, galera. Rio Magdalena. Quem lembra? Quem lembra? Olha o tamanho dele agora. Que é isso, gente? Esse rio tá grande demais. Cheguei aqui, ó. Os caminhoneiros aí já me chamaram pra sentar aqui. Conversamos fiado. Não come aqui que é bom demais o peixe, aqui é tranquilo e tudo mais. Aius!
Galerinha, gente boa. Vou comer um peixinho aqui e bora. Chegou aí o almoço, ó, gente. Muitos peixes. Pouco arroz. Já foram 82 quilômetros. E a gente chega no quilômetro 1. Nossa meta é chegar no quilômetro 50. E a gente subiu 300 metros. Vamos subir mais 1.600. Olha lá a montanha lá. É só a primeira parte dela. São 1h10 da tarde e a gente está a 45 quilômetros do destino. Que hora será que a gente vai chegar lá, hein? Façam suas apostas. Eu chuto 5h30. Bom, galera, tá um calor lascado. Lascado assim. Tá começando a chuviscar. Hoje a sensação é outra. Se chover vai cair bem demais, porque eu tô morrendo de calor. Não vai ser congelando, igual uns dias atrás. Magdalena já tá lá embaixo. Estamos subindo aí. 1h30 de subir. Tá longe, cara. Chove, para, chove, para. Tá bom. Já não tá tão calor assim. Será que subiu, gente? Olha só. 100 quilômetros, 5 horas de pedal, 3h15 da tarde. Ainda falta muito, uns 30 quilômetros. E aí eu parei aqui para comer um pouquinho. Não. Umas 2h30. 2h30. O lugar é bonito mesmo, viu, gente? A tia ali veio conversar, agarrar de próximo, não deu pra filmar direito. Mas é isso aí, ó. A gente saiu lá do rio, lá embaixo, gente. Olha o Rio Magdalena lá. Putz, maravilha. Olha só. Ali é o Rio Magdalena e ó, aquela cordilheira no fundo é de onde eu acordei. Então desce e sobe que não acaba nem... Bora. E vamos subindo. E dobra morro e vira morro. E as montanhas estão lá, ainda tem coisa demais pra subir. Ei. Solzinho na cara, não vai dar pra ver nada, né? Mas só queria mostrar o vale. Rio Magdalena lá embaixo. Subideira, 4h15 já. E eu não tenho ideia de onde eu vou dormir. Nós vamos cruzar o vale agora. Vamos pra lá então. Agora de despedir. Já nem vê direito e lá no fundo tem uma cordilheira. Subir rodeando aí. Olha o tamanho da cordilheira ali, gente. Nossa senhora. Isso aqui é uma loucura, cara. Quanto mais você sobe, mais aparece que você tem que subir. Essa cidadezinha ali que eu ia dormir. Vou descer lá nem fudendo. Eu vou meter marcha aqui por cima, velho. Tchau, obrigado. Olha lá. Sei lá, pra subir de novo. Deus me livre. Seguir pra próxima cidade aí. Agora é um platôzinho assim. E aí, bananinha, vambora. Olha que lugar espetacular, os cachorrinhos mirando ali. Primeira descida do dia. Mentira, primeira descida das últimas 4, 5 horas, né? Eu desci 50 quilômetros. Estamos chegando, gente. Vamos perguntar pra polícia onde que a gente dorme. Bom, galera, fui na polícia, não deu certo. Fui na prefeitura, eles me falaram um lugar aí. Vamos lá. Bom, galera, o resumo da obra é o seguinte. Não posso ficar na polícia, não tem bombeiros. A prefeitura não tem um lugar. Mas eles têm uma quadra ali que eles falaram que é tranquilo, que eu posso ficar lá. Agora eu vou comprar comida e vou pra lá. Às vezes eu até pego um sanduíche ali pra eu jantar e meto marcha. Vambora. Fiz um trem de sanduíche aqui, eu tô numa vontade de comer um sanduíche. Pedi ali, a moça falou, não, deixa a bicicleta aí. Enquanto isso eu vou no mercado. Olha lá. Enquanto isso eu vou no mercado.
comprar as paradas pra amanhã. E é isso, já vou matar minha janta aqui e vamos que vamos. Cheguei aqui no lugar que o povo mandou acampar. O povo tá tendo aula de moto, que legal. Vou dormir aqui, que eu prendo minha bike aqui. Falaram que o vilarejo é tranquilo, a polícia me segurou, a municipalidade segurou, então não é o melhor lugar que eu ia querer acampar não, viu? Mas, bom, é isso aí. O visual é bonito, pelo menos, ó. Bom dia, pessoal. Vou mostrar pra vocês aí o campo de futebol, onde eu dormi. Tem um cavalinho aqui, uma casinha ali que eu fiquei um pouco preocupado. Esse é o visual. Falaram que é tranquilo e foi uma noite tranquila no fim das contas mesmo. Choveu pra caramba. Eu vim de lá, tô no meio de um vale, agora a gente vai subir cordilheira aí pra cima. Dormi dentro de um gol. Acho que essa é a primeira vez que eu faço isso. Bora pedalar. O morro lá do outro lado que a gente vai subir. Você tá doido? Muita chuva. E agora a chuva tá fria, viu? Tô a 2.200 metros, tá frio. Chuvinha. É isso aí. Fala, galera, eu tô aqui tentando esperar pra ver se para um pouco de passar caminhão, mas não para. Cara, o tempo inteiro, minhas últimas 2 horas tem sido assim. A minha rodovia que eu tava se juntou com outra. Cara, tá um trânsito infinito. Eu acabei de chegar aqui, ó, alto na tribuna, é a parte mais alta do dia. Eu acabei de cruzar mais uma cordilheira. Então ontem a gente saiu de Murídio, que tava lá em cima, descemos, fizemos o vale e cruzamos de novo. Tô a 2.800 metros, encharcado, com um pouquinho de frio. Ó, parou de passar, ó, milagre, tem que aproveitar. E agora eu vou em direção a Bogotá. A gente tem aí Facatativá, Madrid. O ponto é que agora é praticamente tudo plano. Então eu ainda tenho 40 quilômetros, quase 50, até onde eu quero chegar, lá em Bogotá. E não pode escurecer. Eu acabei de comer aqui, já são 3 da tarde. Então a gente tem tempo, tomara que renda aí, mas eu já andei 4 horas e 40 hoje. Subi 1.700 metros, em 40 quilômetros. Bora, chega de enrolar. Guardar as coisas aqui na mochila de novo, porque não para de vir e sair a chuva. E é isso aí, ó, só caminhão. E agora a gente vai para aquele momento tenso de entrar em cidade grande, mas vamos com tudo. Bom, galera, tô entrando em Bogotá. É uma loucura. Só agora que eu tive coragem de tirar o celular. Você não sabe por onde você tá andando, né, cara? Tá com o celular pra fora é uma loucura. Então é isso aí. Não tem muito vídeo não, mas pensa que eu cheguei em São Paulo. São 5h30 da tarde agora, com chuva, cara. E a estrada que eu ia tá fechada para conserto, então eu tô caçando outra. Cara, tá bizarro isso aqui. O resumo da obra, vou guardar e torcer para chegar vivo. Olha isso aqui, gente. Loucura! Estamos chegando! Estamos chegando, gente, estamos chegando. Nossa senhora. Depois de um longo dia, eu cheguei em Bogotá, lá na casa do Sebastião, que ia me receber naquela noite, e a gente saiu pra jantar. E tá aí a pedalada do dia. Eu saí de Vianney, subi pra caramba até chegar no platô que chegava a Bogotá. Cheguei lá no fim de tarde, com chuva. Imagina aquele trânsito caótico. Foi assim a minha chegada em Bogotá. Aqui a vistinha de onde eu tô, galera. Então aqui a gente tem a montanha, onde Bogotá meio que acaba. Quando eu seguir viagem, eu vou pra lá, ó, pro norte. Então, ó, aí a gente segue tendo um pouquinho de Bogotá. Eu vim daquela região ali. E agora eu vou mudar de hospedagem e eu vou pra lá. E bom, aqui a gente tem o outro lado. Dá pra sair por ali também. Se eu tivesse com mais tempo, eu faria uma rota que vai por ali. O centro histórico tá lá, na chuva, que beleza. E é isso aí, Bogotá, gente. Ontem eu vim daquela região, olha. É isso aí. Bom, galera, deixando aqui a primeira hospedagem e vamos que vamos. Simbora! Pedalar muito para deixar essa bike com conserto.
É isso aí, tomara que não pegue chuva. E assim vamos pela ciclovia de Bogotá. E aí? Esse é a loja de bike. Será que tem? Estamos aqui procurando algum pneu. Tá difícil achar 26, mas com sorte a gente vai achar algum de mountain bike para fazer o Boiacá. Tem 1 bilhão de loja aqui, gente, não é possível. Aí galera, me trouxeram numa tenda aqui, ó, da F Duarte. Eles fazem umas bikes sob medida, maioria gravel, pensando aqui no tema da viagem, olha só. Que maravilha. Caramba. Uma marca aqui bem importante na Colômbia. Fazem aqui, ó, olha que charme essa bicicleta. Não, show demais isso aqui, que isso. Galera, isso aqui é o paraíso, velho. Tem infinitas lojas, tudo muito barato. Cara, pro ciclista, gente, Colômbia, olha isso aqui, velho. Vocês aí na falta de sapatilha, cara, dá pra você. Óculos. Isso aqui eu só vi em filme, velho. Olha aí. Não, fala sério, velho. Eu fico maluco num lugar desse. Sem bike, vou pegar um busão. De novo, hora do rush. Nossa, Deus. Hoje é dia de fazer um tour por Bogotá, caminhar e no máximo de museu que a gente puder. Tô saindo aqui do hostel e vamos ver o que nos espera por aí. Vai entrar dentro do hostel, bora comer e caminhar. Pô, já vou mandar um arepazinho aqui e é isso, velho. Ressaca tá brava. Pra ficar mais claro o que aconteceu, pessoal, eu cheguei em Bogotá na casa do Sebastião, mas ele podia me receber só por uma noite. Então eu passei a primeira noite lá e no dia seguinte eu fui de bicicleta pro centro da cidade, onde eu deixei ela para dar uma revisão geral e fui buscar algumas peças. Dali eu me dirigi para um hostel que ficava no centro da cidade para dar um rolê e conhecer toda a região. À noite eu acabei saindo, por isso que eu falo ali que eu tô de ressaca, porque isso já é o dia seguinte, quando eu saí para caminhar no centro de Bogotá e passar ali na parte histórica dessa cidade que é incrível. E aí eu fiz aquela caminhadinha clássica no centro da cidade, onde eu fui tirando foto, olhava no mapa, o que eram os monumentos importantes. Isso aí são os palácios do governo, palácio de justiça, aquela coisa bem típica de capital que a gente só vai andando e se maravilhando com os prédios no caminho. Bom, como imaginado, é a casa do presidente aí, a Casa Branca da Colômbia. É isso aí, bora dar um rolê. Estou aqui no Centro Cultural Gabriel Garcia Marques. Vários livros, glória a Deus. Vários livros, alegria. E esse é o Museu Casa de la Moneda. Tava passando, não tinha muita ideia de entrar não, mas aí eu vi ele free, grátis. Aí eu tive que entrar, né? Vamos ver o que tem. Bom, galera, eu acabei de perceber que são muitos museus, um dentro do outro. Eu queria ir no do Botero e é tudo de graça. Então, já fui no de moeda, uma das coleções de arte ali, meio doideira. E agora no Botero, que me falaram que é bacana. Aí eu vou tomar um sorvetinho. Agora a gente vai pro Museu do Ouro, mais famoso aqui de Bogotá.
Não deve falar que é incrível. Esse aí é o Museu de Ouro de Bogotá, uma das instituições culturais mais importantes da Colômbia e abriga a maior coleção de peças de ouro pré-hispânicas do mundo. São mais de 55 mil objetos arqueológicos, sendo mais de 30 mil de ouro e 6 mil em exposição permanente, criados por diferentes culturas que habitaram o território colombiano muito antes da chegada dos europeus. Um dos destaques é a famosa Balsa Música, uma pequena escultura de ouro que representa o ritual do El Dorado, a cerimônia que um chefe indígena era coberto de pó de ouro e lançava oferenda no lago. Essa peça ajudou a alimentar o mito europeu de uma cidade feita de ouro. A entrada vale 5 mil pesos colombianos, um pouco mais de $1, e é gratuita aos domingos, então recomendo ir lá nos domingões, hein? E aqui acaba o museu, galera. Não filmei muito porque entendi se não pode, tava todo mundo filmando. Mas foi pra pouco. Dia de prestigiar o nosso cinema nacional. Vamos ver, ainda estou aqui. Finalmente vou conseguir ver no cinema e aqui em Bogotá. Bom dia, galera. Tô aqui chegando para pegar minha bicicleta. Hoje eu fiz um café da manhã com o meu amigo italiano, o Nicolas, que a gente saiu aí no fim de semana. Agora pegar a bike, vou para casa do Sebastião, onde eu vou ali pegar as minhas mochilas. Aqui eu tô só com essa daqui, que eu deixei tudo de valor na casa dele, mais seguro que ficar andando. Pego lá e sigo viagem, vamos ver até onde eu vou. Eu não tô filmando muito porque sabe-se lá, né, cidade grande. Bom, turma, e assim se acabam as aventuras em Bogotá. São 3h20 da tarde, chovendo, e eu vou pedalar aí uns 40 km. Vambora. Tava aqui pedalando, gente. Toby me chamou para tomar um café, comer. Tô meio apertado no tempo, mas eu tive que aceitar, não teve jeito não. Conversamos aqui, agora vamos acabar de chegar. Bom, galera, são 7 horas da noite. Cheguei mais tarde do que eu planejava, porque eu parei para tomar um café com o Toby, a mais ou menos 20 km daqui. E aí a conversa foi rendendo. E aí eu cheguei aqui, mudei também um pouco os planos para vir até esse lugar. E hoje eu vou dormir aqui, ó. No museu. Essa é a primeira vez que eu durmo dentro de um museu. E eles falaram, ó, última vez alguém dormiu aqui, a gente colocou ele de fora, choveu demais, hoje você dorme dentro do museu. Pode dormir onde quiser. E é isso. Acho que isso nunca tinha passado, né, dentro do museu. Acho que eu não vou nem montar a barraca. Vou pôr só o colchonete aí, vou fazer minha janta agora. Tomei muita chuva, não filmei nada na saída de Bogotá. Então, tava chovendo demais, aquela coisa de saída de cidade grande e tudo mais, mas foi bom. Pedalei 60 km, mais 10, 70 km hoje, super rápido assim, tudo plano. Bora cozinhar, tirar essa roupa molhada e boa. Aí, gente. Ó, nós estamos. Museuzão, comer aqui, dormir. Isso aí, turma, não vou armar nem barraca. Tô aqui tomando meu wheyzinho. Ali tá a bike, um pouco das coisas. É isso aí, ó. E amanhã a gente vai recorrer isso aqui e aprender e depois entrar numa mina de sal. Então, vem comigo aí que tem muito pra acontecer ainda nesse episódio. Essa aqui é a entrada, galera, da mina de sal de Nemocon. Eu dormi lá dentro do museu. E agora a gente vai fazer o tour aí pra conhecer, né, pô? Porque aqui não vou fazer o tour, é foda. Então vou lá, vamos ver como que é. Fazer um tour aqui, eu vou com o primeiro grupo que vai ser uma escola. Então vai eu e as criancinhas. Mas vai ser legal pra gente seguir viagem. E ali a gente tem, ó, a igreja da cidade, ó. Que beleza. Bom, galera, o recorrido começa aqui pelo museu. Mas eu vou saltar o museu, né? Eu dormi aqui dentro. Enfim, só pra vocês terem um pouquinho de ideia como que é o passeio aqui. Então tem um pouquinho da história da região e tudo mais. Eu passei a manhã lendo isso aqui também. Tava tomando meu café da manhã. Não tinha muito o que fazer. E esse é o museu. Agora bora conhecer a mina, que é o espetáculo aqui, né? Eu já vi salineira, já vi deserto de sal. Vamos ver como que é uma mina mesmo, né? Claro que é cheio de luz lá dentro e tal. Bora.
Aí, ó, minha turma hoje, gente. Infinitas criancinhas. Aqui a gente pega, ó, os capacetes. E aqui a gente tem um caminho pra mina, galera. Mas antes, capacetinho, proteção. E esperar a turma aí, né? Olha onde eu fui me meter. Bueno, chicos. Riesgo para que sean preventivos. Oh, mira, ¿y qué es esa máquina de allá? El motor que vimos a los... Gente, essa mina é muito grande, velho. Olha só. Es agua. Es agua. Es agua. Es agua. Sí. Cara, o diferente aqui é que é tudo iluminado, sabe? Eles colocam essas luzes de todas as cores. Dá um efeito muito brisa isso aqui, gente. Como sempre também, né? Hacer. ¿Qué no sé hacer? E aqui, galera, ó, foi onde foi gravado o filme Los 33, que foram os mineiros do Chile que ficaram presos aí. E foi gravado nessa mina aqui e a gente vai ver agora o refúgio por onde eles estiveram. Aqui a gente tem algumas imagens, ó, dos 33, tá vendo? De como que foi o resgate e tudo mais. Alguns dos mineiros chilenos. E aí aqui é justamente onde eles fizeram a réplica e esse foi o refúgio por onde eles ficaram. Aí como que era o refúgio, ó. Então aqui tinha todo o refúgio deles, ó. As cartas que eles receberam. Ali a gente tem o quarto. Tem as camas. Aí o que vinham nas cápsulas, né? Pra trazer mantimentos, mensagens e tudo mais. E esse foi o refúgio. Que eles ficaram aí mais de 60 dias, cara. Dá pra imaginar ficar 60 dias imerso dentro disso aqui. Isso aqui tá cheio de luz e tudo mais. Não sei como que foi na época não, viu, cara? Que dureza, hein, gente? Que dureza. Então é isso. Pra quem não viu o filme também, tá aí uma propaganda grátis. E essas daqui são as cartas reais, cara. As cartas que foram doadas por alguns dos mineiros que eles receberam enquanto eles estavam por aqui. E aí ele explicou também que a umidade ia aumentando e eles pegavam as roupas assim e penduravam para ela absorver a umidade. E essa era a água que eles bebiam ali no fim do dia. Água que vinha das paredes e estava nas roupas ali. Para a série de igrejas inusitadas, estamos aqui dentro da mina de sal. E é realmente, gente, uma igreja. Ó. Tem os bancos aqui. Ele falou que todo último domingo do mês tem missa e tem casamento, tem batizado, o que você quiser, ó. E a galerinha senta aqui e tem essa visão. Como toda igreja, né? A gente tem aqui o presépio de sal. Boiacá. Depois de visitar a mina de sal, subi na minha bicicleta e fui para meus 60 km de pedal. 1h30 de pedal. Já tá tarde, o tour lá com as criancinhas demorou demais. Pedalei só 15 km, muita terra, subideira, subi 500 metros nesses 15 km. Agora desce, é plano, tem outra subideira e vamos que vamos. Tô achando que não vai rolar o plano de chegar hoje não, mas vamos tentar. E assim o tempo se vai. Vou chegar em delay, esquece.
Charmoso. Para chegar em Villa de Leyva, eu resolvi seguir uma rota que o Sebastião, meu amigo de Bogotá, recomendou, chamada de Rota do Carvão, porque ali tem várias mineradoras de carvão. O lugar é maravilhoso, eu passei por vales incríveis. E é terra, é asfalto, mas tá bonito. Vambora. Se mexer não, puta. Aí galera, cheguei numa parte que tá cheio desses marcos aqui, que são as rutas de bike mapeadas na região, e aí tem aqui pra você seguir e ir acompanhando. Então pra você não se perder, eu vi no mapa, mas enfim, só caí aqui e vi quis gravar. Galera, hoje eu tô com vontade de doce, são 4 da tarde, tô na metade do caminho, ou seja, não vou chegar, graças. E já tô olhando um plano B aqui, vamos ver o que rola. Bem-vindos à vilinha de Guaxetá aqui, uma vila marcada pela extração de carvão, tem uma mina gigantesca ali, mas o visual ao redor é lindo. Agora a gente vai pra lá, mais uma horinha eu acho que a gente chega, uma hora e meia, bora. Bom galera, são 5h35 da tarde, eu tô acabando a última subida do dia, depois tem uns 13 quilômetros ainda até chegar à cidade. Tô num lugar maravilhoso, cheio de lugar bom para acampar, mas eu não tenho água para cozinhar. Eu passei numas fazendas ali, pensei em pedir água, mas tinha uns cachorros muito bravos. É uma pena porque o lugar tá lindo para acampar, estaria ótimo acampar aqui hoje. Eu tô indo para uma cidade para ver se eu posso acampar numa quadra de futebol e eu preferia muito mais estar aqui. Então isso passa também, tem dia que a gente fica sem água e tem que seguir por causa de água. Bom, vamos ver o que a gente encontra aí pela frente. Achei um riozinho, ó, na beira da estrada. Não, olha aquilo ali, gente. Tá demais pra dormir perto aqui, né? Nossa. Pegar água e boa. Turma, eu achei um lugar bom. Ali embaixo daquela árvore ali tem algumas coisas. E tá mais ou menos plano. E lá não dá pra ver da estrada. Visual tá show. Eu tô vendo aqui, ó, tá mais plano, tá vendo? Bem mais plano. Eu perco um pouco do visual das montanhas. Pô, mas tá muito mais plano aqui. A estrada, ó, ela passa ali. Na hora que aquela coisa, gente, na hora que escurece, velho, isso aqui vira um breu, ninguém te vê de jeito nenhum. Pô, eu acho que eu vou vir pra cá, cara. Eu saio mais da visão ali. E acho que é isso, velho. Meter a barraquinha aqui. Tá top, né? O que vocês acharam? E ali, vamos torcer pra amanhã ter um visual bacana. São 6 da tarde. Vou deixar esse aqui. É isso aí. Tá show. Bora armar essa barraca. Ó, a entradinha é ali, ó. Isso aqui me atormenta um pouco. Mas sim, quem passar ali... Mano, minha barraca é verde. Vai estar escuro em 20 minutos. Ninguém vê não, velho. Tudo sob controle. E é assim que eu acho um lugar para acampar, né? Eu não vi todo... Mostrei todo o processo. Se eu seguisse mais 3 km, eu ia começar a descer e eu ia ter uma vista do Vale de Lá, que eu acho que ia estar incrível também. Mas, pô, são 6 horas já, sabe? Chega. Ficar trocando certo pelo duvidoso, não. E daqui, ó, é essa vista que eu tô perdendo ali, entendeu? Mas também vai durar mais 10 minutinhos só e depois tudo escuro. E aí, vocês acampariam lá ou aqui? Eu vou pra lá. Ó, agora é o teste, ó. Rapaz, parou ali, gente. E agora? Ai, meu Deus. Mano, tem hora que a gente passa por uns apertos.
Mano, me explica. O rapaz me para exatamente aonde é a entrada do lugar aqui, velho. Desce da moto e vai embora. Sobe na moto e vai embora. Esses apertos, gente. Mas ó, o finzinho de tarde tá bonito. E agora vou montar essa barraca aí. Que tá ficando frio. Tô 3.000, tá ficando frio, cara. E é isso aí, velho. Antes que outro vagabundo para igual. Olha aí a morraiada que a gente vai enfrentar nos próximos dias. Agora eu vou dar a volta aqui e Vídea de Leyva tá ali atrás. Mais um dia que isso aqui arrebentando e caindo, velho. Não é possível. Olha, tem um cachorro grande vindo ali, viu? Você tá doido. Cara, não sei mais o que fazer, velho. Todo dia é isso. Bom, gente, depois de 45 minutos, cheguei a Requirar. Bonitinho. A gente vai preparando aí pro povoado colorido. Aí, ó. Colorido, cara. Beleza. As coisas que você encontra aqui na Colômbia. País da bicicleta, galera. Cheguei aqui a tão famosa Vídea de Leyva, um dos principais destinos turísticos, principalmente aqui na região de Boyacá, que é uma das regiões que me disseram mais lindas de toda a Colômbia. Tava bem ansioso para chegar aqui. Essa é a praça principal. Me falaram que é a maior de toda a Colômbia, mas vocês já sabem, né? Todo mundo adora falar que alguma coisa é a maior, não sei o quê. Que a gente tem a igrejinha e a gente tá vendo várias coisas do exército ali, ó. Tem umas câmeras aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Porque me falaram que hoje tinha um evento político aqui, que até o presidente parece que ia vir aqui. Então, a cidade tá tudo fechada, as ruas no caso. Mas é o melhor dia pra gente sacar o celular assim e gravar. Bom, aqui eu vou começar a famosa rota O Boyacá, que é uma das rotas de bikepacking do site bikepacking.com mais famosas. Todo mundo que fez ela aqui na Colômbia falou, cara, é impressionante. Desculpa, eu tô olhando pra baixo, porque ó, não dá pra caminhar sem olhar pra baixo, não. Enfim, aqui começa a rota, ou termina, né? No meu caso, de sul a norte começa e vai até Barichara, que foi eleito como o pueblito mais lindo da Colômbia. Bom, Vídea de Leyva já tá um encanto. E é isso, vou fazer mais filmagens aqui, devo ficar uns 2 dias. Vamos ver, agora eu tô indo sacar dinheiro, que preciso de dinheiro para esses próximos 15 dias aí de Boyacá. E olha que legal também, gente, atrás a gente tem essa serraiada. E aqui, me falaram que também é um pouco conhecido como a Cidade Blanca. Olha só, maravilha, né? Então, galera, caminhando aqui à noite por Vídea de Leyva. Tem uma centena de restaurantes. E essas pedrinhas aqui, ó, cara, me lembra demais Paraty, velho. Eu tô andando aqui assim, tendo que escolher onde pisar, igualzinho Paraty, velho. Vamos ver como que é aqui à noite, né? E aí, enquanto eu caminhava, pro outro lado tá isso aqui. Hoje a praça tá meio sem movimento, porque o presidente tava aqui. Então acho que tá meio diferente, assim. Então assim, essa aqui é uma praça gigantesca. Tava até meio proibido, pelo que eu entendi, nos mercados vender bebida hoje. Tudo por causa desse trem do presidente. Mas vamos sair pra dar o nosso rolê, né? Depois deu vontade de comer lasanha. Então, galera, esse foi o meu vídeo aí, saindo lá do Nevado Ruiz. A gente saiu lá da cidade de Murilo, foi até Bogotá, passou por Nemocon, foi até Vídea de Leyva. Então foi um compilado de vários dias aí, até que a gente chegou em Vídea de Leyva, que vai ser a cidade base para os próximos dias de vídeos aqui do canal. A gente vai fazer toda a rota do Boyacá, um dos lugares de bikepack mais famosos da Colômbia, o centro da bicicleta na Colômbia, e a rota é maravilhosa, assim, vocês vão amar os próximos vídeos. Então, para não perder eles, não se esquece de curtir o vídeo aqui, se inscrever no canal e acompanhar que semana que vem tem mais. Valeu!